pessoal, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês, gente? Voltei com mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje é dicas para a hora da memorização do versículo. Eu sei que muitos de vocês, eu também tenho muitas dúvidas na hora da memorização. Então eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu sei, aquilo que eu uso de estratégia, que dá certo com a minha classe, para que vocês também possam aplicar aí na classe de vocês. Não tem nenhum segredo assim, mas de acordo com o que você for estudando sobre isso, você vai aprendendo as mesmas estratégias, as mesmas dicas. E aí conforme nós vamos fazendo e aplicando, nós vamos pegando experiência e conseguindo desenvolver melhor cada vez mais. Então tem pessoas que não dão valor para esse momento aqui, né? A memorização do versículo, principalmente aquelas que têm alunos que não sabem ler na sua classe. Mas esse momento da memorização do versículo é muito importante, se não o mais importante de toda o seu tempo na escola bíblica, na célula, em qualquer pequeno grupo com as crianças, relacionado ao estudo bíblico, né? Porque elas vão sair dali com a palavra de Deus memorizada. Isso é muito importante para nós que somos adultos, né? E também para as crianças. Então, por isso é muito importante que nós possamos dedicar tempo, investir tempo para conseguirmos aprender. Nós, professores, né, eu falo de nós, para conseguirmos aprender dicas e também dedicar tempo na nossa aula para fazer com que as crianças aprendam a memorizar, que memorizem o versículo. Claro que nem sempre vai memorizar, mas o máximo que você puder, para que elas possam memorizar, melhor. Então tem alguns passos que nós podemos estar seguindo para que a gente possa fazer essa memorização do versículo e que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se vocês já gostaram do tema do vídeo sobre memorizar versículo, coloca o gostei aqui pra mim, coloca muito gostei. Olha, eu tô sumida aqui no canal tem uma semana, então coloca muito gostei se vocês estão com saudade. Comenta também aqui embaixo, tá bom? Compartilha nas suas redes sociais, compartilha agora e depois você volta aqui pra assistir o restante do vídeo. Se inscreva no nosso canal, vem fazer parte da nossa família. Vamos bater aí 100 mil inscritos aqui no YouTube, já pensou? Que coisa maravilhosa, né? O primeiro passo que eu vou compartilhar com vocês é aprenda o versículo. Sim, você como professor, você vai aprender o versículo, você não vai ler só na sua revista, você vai lá na Bíblia, você vai ver onde o livro que está escrito, vai ver quem foi que escreveu o versículo é direcionado para quem, é quem falando no versículo. Aprenda as palavras difíceis que estão lá, aquilo que você não conseguiu entender. Então eu gosto muito de apresentar para minhas crianças o versículo aqui, ó, dessa Bíblia aqui que elas têm, né, que nós ganhamos aqui, da querida que nos doou. E aí, NTLH, é muito boa e assim, é bem explicadinho, então a gente consegue compreender bem. Então, aconselho também você usar essa tradução aqui. Então, quando você for apresentar para as crianças o versículo, no primeiro momento você vai apresentar ele na Bíblia. Você vai falar assim: crianças, o nosso versículo de hoje está lá em Isaías, capítulo 45, versículo 5. Então, você vai ajudar suas crianças a encontrar o versículo na Bíblia. Mesmo aquelas que não sabem ler. Todas as crianças eu ajudo a encontrar o versículo na Bíblia e todas eu faço com que leiam. Olha só como é que eu faço aqui. Uma estratégia bem simples que eu faço, mas que traz resultado. Porque aquela criança que não sabe ler, ela não se sente excluída. Como a minha turma é misturada, fica um pouco mais difícil. Mas se a sua turma for separada, só tem aquelas crianças daquelas idades exatas ali que não sabem ler, jardim, por exemplo, fica mais fácil de você se trabalhar. Que você tem que dedicar buscando estratégia para ensinar essas crianças. Se na escola ensina, nós também, na escola secular, nós também conseguimos aplicar essas estratégias na nossa classe de escola dominical. Então eu apresento para elas: crianças, vamos ler na Bíblia. Eu e somente eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim. Então, peço para elas, a gente lê em conjunto na Bíblia, e se eu ver que não ficou bom, eu peço para cada uma ler individual, como eu fiz hoje na EBD. Cada uma lê individual. Lê você. E quem não levou a Bíblia, eu peço pro amigo do lado que tem, me emprestar para ele ler. E aquela criança que não sabe ler, eu falo, e elas repetem. Eu, e somente eu, e somente eu. Então eu faço isso para que todas possam falar, para que todas possam participar. Porque elas se sintam envolvidas na história, e também é uma estratégia para que elas fiquem com o versículo na mente. E depois que você apresentou o versículo na Bíblia, é hora de você ler com todos no cartaz, né?
Você pode imprimir o versículo. Eu, quando eu não consigo imprimir, eu costumo fazer assim, ó, no cartazinho, com pincel. Aí faço coloridinho para as crianças. Não sei se vocês estão conseguindo ver daí. Mas, ó, seja forte e corajoso. Não fiquem desanimados, nem tenham medo. Porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Josué 1:9. Coloquei aqui coragem, né? Aqui é um versículo grande, ó. Nem sempre as crianças vão conseguir memorizar assim, mas você pode se esforçar para que elas consigam, né? Então, depois que você apresentou aqui o visual, depois que você lê com as crianças no visual, você vai então explicar o versículo. Você vai explicar o significado do versículo, o que esse versículo está dizendo. Olha, aqui Deus estava falando para Josué, para ele ser forte, para ele ser corajoso. Deus tinha uma grande missão com Josué e Deus queria que ele fosse forte. Da mesma forma, Deus fala para que nós sejamos fortes, para que nós sejamos corajosos. Vamos passar por momentos difíceis, mas temos que confiar no Senhor. Então você vai lá ver o objetivo da sua lição, no que o objetivo quer falar, né? E você vai explicar. Se tiver palavras difíceis aqui, ó, você vai explicar para as crianças. Por exemplo, aqui, se a criança não entende o que é desanimada, você vai falar para a criança. Desanimada é uma pessoa que está triste, não tem mais vontade de fazer alguma coisa. Então, vai explicar o significado das palavras difíceis para as suas crianças. Esse é o quarto passo, que é explicar o versículo. Então, depois que você fez essa parte desses passos, vem então para a parte da memorização do versículo. Então, depois que você apresentou na Bíblia, você apresentou no cartaz, você explicou o versículo, é hora das crianças memorizar e é hora de você usar de algumas estratégias para a repetição. A memorização, ela acontece nada mais nada menos com a repetição do versículo. Então, as ideias que eu já fiz aqui com vocês, eu vou deixar, como eu não tenho aqui em mãos, porque eu deixo lá na minha classe, né? Eu deixo lá na igreja no armáriozinho das crianças. Eu vou deixar passando aqui um pouquinho do vídeo pra vocês na tela quando eu for falando, tá bom? Da ideia da memorização. Que tem o dado da memorização, que eu uso bastante, inclusive eu usei hoje. Essas ideias você vai variando nas aulas pra não ficar usando a mesma ideia sempre, senão fica enjoativo. Aí você vai variando. Que eu vou deixar pra vocês verem aqui, ó, na tela. Tem o vídeo, eu vou deixar o link também no box de informação para quem não assistiu ver o passo a passo desse dado, que é muito legal, onde vai ter vários comandos no dado. Então, como é que eu faço? Cada criança tem a sua vez de jogar o dado. Ela joga o dado e ela obedece o comando que está no dado. Acha o versículo na Bíblia. Chama um amiguinho para falar o versículo com você. Explica o significado do versículo. Recite o versículo. Tem vários comandos, né? E é muito legal. As crianças amam essa estratégia do dado. E nessa estratégia, cada criança tem a oportunidade de fazer. É o momento de repetir. Elas vão repetir. E nessa repetição tem o resultado da memorização. Outra dica bem legal é a amarelinha, que eu fiz já uma vez aqui com vocês. A amarelinha ela é um pouco mais difícil, né? Porque não dá pra você usar ela você fez uma amarelinha e não dá pra você usar ela em vários versículos. Você vai ter que fazer uma amarelinha pra cada versículo, né? Nem que nem o dado, que dá pra você usar sempre, né? Assim. Então toda vez que você quiser. Então a amarelinha ela pode ser mais prolongada. Fiz uma vez, quando for passar um tempinho vou fazer outra vez, né? Até porque tem o material, que é o papel cartão e tudo mais. Então eu vou deixar pra vocês aqui um pouquinho da amarelinha passando. Eu fiz o passo a passo com vocês, é uma dica que eu super dou. Teve uma pessoa que comentou assim no vídeo: ah, isso é pecado, porque tá pisando na palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus tá aqui, ó. Bíblia Sagrada, tá bom? O versículo lá na amarelinha que as crianças estão pisando ali é uma brincadeira, que elas vão, através da brincadeira, elas vão memorizar o versículo. Não tá pisando na palavra de Deus literalmente ali, tá o versículo escrito lá. Mas, gente, é uma estratégia para as crianças memorizar o versículo, né? Não tem que pensar dessa maneira, porque a palavra de Deus, a Bíblia tá aqui, né? E a gente aprende a honrar, a respeitar a Bíblia. Olha só. Então é uma ideia bem legal, super aconselho você fazer. Outra estratégia que eu uso bastante para memorização do versículo é o pote maluco. Que eu já fiz aqui, ó, é um vídeo bem antigozinho, eu já fiz, eu nem uso mais esse pote, eu uso outro pote, que não tá aqui, foi um potezinho que eu ganhei. Não tá aqui pra me mostrar pra vocês, mas eu vou deixar, se eu achar esse vídeo antigo, eu vou deixar aqui passando pra vocês verem mais ou menos, tá bom? Mas é um potezinho decorado, onde dentro vai ter vários comandos, só que é uns comandos meio, né, malucos. Mão na cabeça, recite versículo. Mão no nariz, recite versículo. Mão no pé, recite versículo. Recite versículo pulando. Recite versículo
cocado, recite o versículo com a mão na barriga, vários comandos assim, né? Nada assim que tipo que possa fazer a criança passar vergonha, né, e se frustrar, mas coisas engraçadas. Esse é o Pote Maluco, é muito legal, as crianças gostam, se divertem e vai ter a repetição que vai causar a memorização do versículo. Outra dica super legal é o quebra-cabeça do versículo. É você pegar o versículo, anotar, como eu anotei aqui, né? Você pode fazer 2 vezes, que eu gosto de dividir grupos, né? Aí você vai cortar, né? Cortar assim. Você pode fazer realmente o quebra-cabeça ou você pode cortar as palavras, desmembrar as palavras, né? E daí você vai dar para as crianças montarem. Do mesmo jeitinho, você vai fazer de um, você vai fazer do outro. E aí você coloca dentro do envelopinho e dá para cada grupo montar. Quem montar primeiro vence. Quem pegar aquelas partes e colar num papel maior, assim também é super legal, vence. Eu já fiz isso com as crianças recentemente. Super legal, muito bom, as crianças amam também fazer. Outra dica também super legal é fazer o versículo cantado. É você tem versículos que dá pra gente nele cantar ele e até usar instrumentozinhos. As crianças amam também porque elas aprendem ainda mais rápido quando você transforma o versículo em uma musiquinha. Tem versículos que dá, tem versículos que não dá, e aí varia, né? Se você vê que dá, você faz com a música. Então nisso você vai variando toda a aula, tem um método diferente. Também tem esse que eu gosto muito, que é com gesto. Esse aqui, por exemplo, eu usei a memorização dele com gesto. Que eu fiz assim, ó. Crianças, vamos fazer assim. Nós até recitamos para a igreja também com gesto, ó. Seja forte e corajoso. Apontando, né, pro outro. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Aí cai o couro. E nem tenha medo. Porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você aonde você for. Aí a gente dá um passo pra lá e pra cá, né? Aonde você for. Josué 1:9. Então foi bem legal, as crianças memorizaram, falaram o versículo sem olhar na revista. E tá sendo muito legal, porque esses dias elas estão falando sem olhar na revista, através da memorização. Quando o versículo é muito grande, uma estratégia que você pode usar é dividir por cores assim. Aí você pode dividir, se a sua turma é grande, pode dividir em 3 grupos. Se é pequena, só em 2 grupos, no caso, 2 cores. Aí você pode colocar, os meninos falam a cor azul, as meninas falam a cor rosa. Aí um fala, outro fala e você pode trocar, é uma ideia também para memorizar. Agora outra dica para sua turminha que é pequenininha, que não sabe ler, é você apresentar o versículo através de imagens. Eu não tenho nenhum exemplo aqui agora comigo, porque minhas coisas estão ali tocadas. E aí eu não encontrei ali. Mas é você pegar um versículo e tentar pegar uma imagem que represente aquela palavra que está sendo dita. Então você vai apresentar para as crianças. Então um versículo muito comum, assim, que tem muitos visuais relacionados a ele, é João 3,16, né? Que dá para as crianças compreender bem. Aí você vai colocar, porque Deus, pode fazer o nome Deus, ou pode fazer uma mão representando Deus. Amou o mundo, uma imagem do mundo, de tal maneira, né, que deu o seu filho. Aí põe Jesus, põe a imagem da cruz, unigênito, para que todo aquele que nele crê, pode pôr as criancinhas assim, que eu já vi, né? Não pereça, mas tenha vida eterna. Aí pode pôr a imagem do céu, assim um castelo, para representar. Então, dessa forma, é outra dica também para as crianças menores, para as crianças que não sabem ler, que você pode estar usando para facilitar na hora da memorização. Então aqui eu vou ver algumas dúvidas que algumas pessoas deixou pra mim no Instagram, que eu perguntei lá. Inclusive, se você não me segue no Instagram, segue aqui, é Tia Gabi Rios. Estamos chegando a 10k lá no Instagram. Não deixe de seguir, porque eu tô postando diariamente por lá. Posto várias coisas legais por lá, viu? Fotos, a minha rotina lá nos stories, então vocês vão gostar. Teve uma tia que falou assim, de como memorizar, repetindo várias vezes, né? Então é isso mesmo, memorizar e repetir. Nessas estratégias que nós estamos usando aqui, de brincadeiras, dinâmicas, as crianças vão repetir, nessa repetição elas vão memorizar. E no final de cada uma, vocês vão pedir para elas falarem o versículo sem olhar na revista, sem olhar na Bíblia, e vocês vão ver que elas vão conseguir falar. A outra tia falou se eles irão realmente lembrar. Com certeza eles irão lembrar. Principalmente crianças que têm uma mente boa, ótima, excelente. Então nós temos que falar para eles que é importante memorizar o versículo, porque naquele momento que nós estivermos passando por alguma tribulação, alguma luta, alguma tentação, o versículo vai vir na nossa memória, nós vamos memorizar, nós vamos falar, e aí
tudo vai ficar bem. Igual eu, né? Venci a ansiedade recitando versículos pra mim mesma, na minha mente. E como que me fez bem a memorização do versículo? Aí aqui perguntou para as crianças pequenas, essa estratégia aqui que eu tô falando, de ter um visual que representa aquela palavra e também de você falar e deixar com que elas repitam. Outra tia falou assim, eu mesmo não consigo memorizar, como que eu vou ensinar as crianças? Então, por que você não consegue memorizar? É pela falta da prática? É a falta de tentar? Ou é algum problema? Você tem problema de memória? Tem que ver isso também. Mas não é porque você não consegue memorizar que as crianças não vão conseguir. Então você tem que explicar. O criança tem uma dificuldade de memorizar, mas eu sei que vocês vão conseguir porque vocês são inteligentes. E incentivá-las a memorizar. É claro que nós temos que ser exemplo também, né? Que você pense que não está sendo eficaz, que não está funcionando, mas continue, nem sempre eles vão memorizar e nem todos vão memorizar, mas sempre vai trazer um bom resultado para suas crianças e para sua própria vida mesmo. O importante é nós não desistirmos e continuarmos investindo nisso, que é de memorizar o versículo, é memorizar a palavra de Deus, que as crianças tenham não somente as histórias, mas ela tem os versículos, não somente as músicas, mas também os versículos aqui, né, guardadinhos em seus corações. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é muito importante isso. Quero incentivar vocês através desse vídeo a continuar desenvolvendo a prática de memorizar o versículo, a continuar fazendo isso na sua classe com excelência e com dedicação de tempo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, essas dicas básicas e fáceis de se aplicar, e que vocês possam se aplicar, tá bom? Ó, um beijo especial para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar, de curtir o vídeo, de comentar muito aqui embaixo, e até o próximo vídeo.